Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Thalys Sack, eu sou quadrinista, roteirista, ilustradora e faço animações clássicas. Estou aqui também na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos bater um papo com um profissional muito top, que é o Al Nascimento. Al, muito obrigado, viu, pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Sakamoto-san, pela oportunidade. Uma boa tarde, um bom dia, boa noite para quem estiver nos vendo neste momento. Dizer que é uma alegria muito grande fazer parte desse coletivo aí de entrevistados, né? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Ok, conta para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E vai seguindo a carreira, e aí eu vou querer saber em que momento que você quis se tornar artista. Perfeito. E depois nós vamos falar da sua passagem pelo Japão. Ah, que maravilha. Bem, eu sou baiano, nasci na Bahia, no sul da Bahia. Legal. Mas, como diria... Perto de Porto Seguro, assim, já? Perto, somos a 200 e poucos quilômetros de Porto Seguro ao sul. Tá. Né? Mais próximo ali a Ilhéus, Itacaré, aquela região ali, Cacaueira. É muito boa, excelente. Meus avós foram agricultores, né, do cacau, proprietários de terras. Tá. E lá ainda permanecem as terras. Só que eu saí de lá aos 2 anos, 6 meses de idade, minha mãe me traz para São Paulo. E parafraseando o Ferreira Goulart, né, que nos ensina que nascemos em um lugar e nos tornamos de um outro lugar. Né? Então me tornei meio que paulistano, porque depois de 2 anos e 6 meses eu só voltei à Bahia com 21 anos de idade. Ok, tá. Para reconciliar-me com o meu povo nordestino e conhecer, né? Exato. Avós, tios, primos, Maravilha. as terras, a história maravilhosa daquele povo, que serve de base para a minha pesquisa hoje, para o meu trabalho, mais voltado à terra, mais voltado às questões da natureza. Beleza, tá bom. E a parte artística aí, quando que surgiu? Eu entro no teatro um pouco tarde já, Sakamoto-san. Já com 23 anos de idade, eu fazendo minhas andanças por São Paulo, descobri uma escola aqui na rua Minas Gerais, chamada Drama Visão, e ali tem minha iniciação. Fico ali 6 meses e sou incensado naquele momento. Não, você tem tudo para ser um ator, A viagem para Bahia influenciou ou não? Totalmente diferente? Não influenciou. Não é que você achou algum artista lá, não, né? Não, de forma alguma. A gente nunca sabe onde começa de fato, né, a nossa história. Né? Você está pegando bastão de revezamento o tempo todo. Sim. Mas eu me identifiquei com aquele ambiente muito acolhedor, com aquele cheiro peculiar, né? Tem um cheiro de mofo, teatro, não é? As pessoas abertas, receptivas. Certo. E a partir dali despertou em mim a necessidade e o interesse de me profissionalizar. Aí fui até a Célia Helena, Escola de Teatro Célia Helena, e ali sim. Ali eu entrei em contato com a boa literatura, com os grandes mestres do teatro, com a própria Célia Helena, que foi uma das minhas maiores incentivadoras e minha mestra. Certo. Né? E a partir dali eu comecei a criar uma trajetória bastante interessante, porque logo que eu saí da escola, eu sou convidado por uma companhia para fazer uma turnê na Europa. Então fazemos Portugal, fazemos Espanha, né? Volto ao Brasil, aí começo a trabalhar com bons diretores. E assim foi se dando minha trajetória, até que eu caio no Butô. Eu descubro o Butô, que é de origem japonesa, né? Sim. Nasce no Japão, na Segunda Guerra. E aí me enfeitiçou e me tomou, e é o motivo das minhas inquietações. Que bacana. Então você está sempre reaprendendo, é isso? Sempre. O teatro ele é um universo sempre a ser explorado, né? Aquele que diz que tem um método, aquele que diz que já sabe, que conhece, que domina a sua arte, ele está fadado a cair no ostracismo e ser ultrapassado e desatualizar-se. Porque ele vai agregando todos os conhecimentos. O teatro agrega todos os conhecimentos. Certo. Há quem diga que é a profissão mais difícil que existe e uma das mais antigas, perdendo apenas para a prostituição. Né? E difícil porque no teatro você tem, além de todas as ciências exatas, as humanas, né? As arquiteturas, as novas tecnologias, hoje a física quântica, hoje a cibernética, né? As TIs,
as relações interpessoais, os momentos políticos, sociais, essas convulsões todas, o amor, né? As buscas, as perdas e danos pelos quais passa o cidadão. Então é um universo repleto de desafios, caminhos, conhecimentos e aperfeiçoamentos. Legal. Realmente o teatro é tudo isso daí, porque assim, como ele é um espetáculo, é diferente do cinema. O cinema você filma uma vez e você passa por um montão de gente. Perfeito. O teatro, assim, quem está lá, aproveita. Quem não foi, perdeu. É um fenômeno. E aquilo não se repete, assim, quer dizer, a menos que a pessoa vá de novo. Sim. Né? Agora, uma curiosidade, quer ver, você vê que existe aí, em todas as profissões, um negócio que pode dar um pequeno problema, que é o excesso de confiança. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, por excesso de confiança, 1% de excesso de confiança, o médico ou o instrumentista pode, hoje com bem menos frequência, mas poderia esquecer gases dentro do corpo da pessoa, até tesoura e outras coisas, Claro, né? claro. Por 1%, sei lá, empresa de serviço, às vezes dá sérios problemas aí porque por excesso de confiança. No teatro tem isso também. Você tem que os ensaios são feitos para que aquilo seja levado assim à perfeição. Não tem aquele negócio de falar assim, eu já fiz daqui 200 vezes, não vou mais ensaiar. Perfeito. Não existem. Bom, existem artistas e artistas. Perfeito. Existem aqueles que correm em busca do aperfeiçoamento a cada instante, não importa quantos anos tem de trajetória. E tem aqueles também que são um pouco menos exigentes com o ofício, né? Com o fazer teatral, com o fazer artístico, de modo geral, e que incorrem nesses erros, sim. Esquecer um texto, esquecer um figurino, de negligenciar um colega, enfim. Como todos os ofícios, todas as profissões, também existem os excelentes, os que buscam excelência, e aqueles que param em algum momento de sua trajetória e falam, ok, para mim aqui está bom, e não vou avançar um pouco mais. Só que, por ser uma arte viva, ela exige de você o tempo todo atenção, concentração, o que os franceses chamam de engagé. Né? Ok, de engajamento mesmo, né? De engajamento, mas nós no Brasil entendemos o engajamento como estar ligado a uma religiosidade, a um partido político, a um sindicato, a uma família, a uma empresa. É verdade. Mas o francês ele entende isso como estar a serviço com sua inteligência, sua emoção e o seu corpo, de forma verticalizada. Então você estando presente, esse tipo de risco ele fica anulado. Porque toda a sua presença está ali a serviço daquele momento, daquela personagem, daquela peça de teatro ou daquele filme. O filme tem o recurso de cortar, não é? Exato, é verdade. Corta, a telenovela também, isso, né? E põe efeitos especiais. Edita e tal. Mas o teatro, como você bem frisou, ele é um evento único, ele é verticalizado. Sim. Mesmo a peça que faço hoje, a minha dança hoje, amanhã, quem testemunhou hoje, que virá amanhã, ele assistirá a um outro espetáculo. Porque esse homem muda. É verdade. Esse público também muda. Certo. Então o encontro, né, ele também se dá de forma... tem as suas nuances de diferenças, de interpretações, de entendimentos. É como aquele pensamento que fala que ninguém toma banho no mesmo rio 2 vezes. Lao Tse, Porque a água foi, né? E o rio é água. Exatamente. Não existe o mesmo rio Exato. em dois momentos diversos. É verdadeiro, legal. verdadeiro. Conta um pouquinho aí, quando que você foi para o Japão e como aconteceu? Um divisor de águas em minha vida, porque eu saio da escola, como já foi dito, e vou a Portugal e a Espanha, né? Volto ao Brasil, trabalho com diversos diretores, e aqui no Brasil, por volta de 98, quero crer, Tá ok. eu sou convidado para uma audição com um senhor chamado Tanaka, Min Tanaka, Tá ok. que é um dos grandes nomes do Butô mundial, né? Certo. E aí faço uma audição, sou selecionado, e aqui montamos um espetáculo que é apresentado no Teatro Sérgio Cardoso com um grande, extraordinário sucesso. Que bacana. A produtora dele vem ao Brasil, assiste o espetáculo, não, Tanaka. Vamos levar esse espetáculo para Tóquio, vamos remontar em Tóquio.
E mais uma vez, ele me convida e eu vou participar dessa montagem em Tóquio. Foi minha primeira estada no Japão. Lá chegando, aquela maravilha, fiquei encantado com toda a cultura japonesa, com rigor, com a Você já comia comida japonesa? Já? Já. Ah, que bom, Já. entendi. Tá. Eu entrei em contato com a cultura japonesa muito criança, porque o meu irmão afetivo, eu tinha 5 anos de idade, e ele trabalhava na feira com um japonês. Ok. Então, ocasionalmente eu ia até a feira, né, Certo. na minha infância, e via aquele povo, aquelas pessoas diferentes na época. Sim, né? exatamente. E aí eu comecei a me encantar. Quando eu começo a fazer teatro, porque a escola Célia Helena era ali não sei, não, era. Hoje é na São Gabriel, no Itaim. Mas na época ela estava na Barão de Iguape, na Ok. Liberdade. Tá, na Liberdade. Então era perfeito. corriqueiro, saímos do ensaio ou de uma Sim. aula e comer. Aprendi a comer com sarrache, aprendi a tomar os saquês, né? Certo. Toda aquela culinária diversa e fabulosa. Então me tornei íntimo da culinária, comecei a ouvir música, assistir programas, né? Imagens do Japão, Ok, na época, exato. aquelas pérolas todas. Tá. E sempre fui me encantando. Depois veio o cinema japonês também, que me tomou Sim. Então, de Kurosawa, assalto. você chegou a assistir. Kurosawa, todos do Kurosawa, né? Legal. E quando eu chego ao Japão, foi até curioso isso, porque fomos a jantar uma noite, e eu peguei os hashis e com tremenda habilidade, as minhas colegas atrizes japonesas, mas você conhece a culinária? Eles Sou entendiam que japonês. no Brasil, né, sei lá, era outro tipo, só feijoada, Só outro tipo de feijoada. comida, tá. É o que se imaginava. Interessante, tá. Então foi muito fácil a minha adaptação à culinária e aos costumes e hábitos do povo japonês. E lá foi um sucesso, foi muito bem recebido e o espetáculo repetiu o sucesso Bacana. que se deu no Brasil. E ali tocou de fato, me deu uma razão, um motivo para continuar a minha jornada teatral, a minha pesquisa. Falei, não, agora eu sei o que eu quero fazer, é Butô. Legal. Você conseguiu passear um pouquinho lá pela cidade também? Não? Pelos templos, visitei os bom. templos, fizemos turnê por algumas cidades, né? Ok. No Japão, fomos muito bem acolhidos e tal. Foram 4 meses assim, de trabalho intenso Tá. e de muita receptividade do trabalho. Que bacana. Fabuloso, fabuloso. Experiência assim, inenarrável. E aí, aqui no Brasil, você acabou conhecendo aí o pessoal aí, né? Sim, aí eu começo Colônia. a me relacionar um pouco mais com a colônia japonesa, com as E o pessoas, com a canal São Paulo música. Shibun também, na Paulo época, Shibun, né? sim. Tá. E aí começo a verticalizar o meu teatro, levando ele para essa referência do Butô. Só que, há 12 anos atrás mais ou menos, eu fiz uma peregrinação, vamos chamar assim, pelo sertão da Bahia. Vou até Canudos, né? Nossa, que legal. Em busca de vida e obra de Antônio Conselheiro. Tá. Então eu pego a BR e vou caminhando de Salvador até Canudos. Certo. Chegando em Canudos, fixo residência e ali começo a fazer uma pesquisa sobre a vida e obra de Antônio Conselheiro. E no segundo ano, já com o projeto praticamente montado, eu começo a me questionar. Falei, que estética utilizar para contar essa história? Sendo que já foi contado através de tantas mídias, né? O cinema, Sim, a exato. música, o cordel, literatura Vamos, toda. internautas aí que não estiverem muito conectados, ele está falando do Sertões de Euclides da Cunha. Tá? Lá tem tudo o que vocês queiram saber sobre esse assunto que ele está falando aqui do sertão do Antônio Conselheiro. É verdadeiro. Guerra de Canudos. Guerra de Canudos também. Um dos eventos mais cruéis que aconteceu na história Sim. desse país. Né? Foi um genocídio de cerca de 25 mil pessoas. E Sim. está lá ainda os resíduos da guerra. Ok. E aí eu bebo naquela fonte e, dentro da minha inquietação, descubro uma resposta. Não, contaria a história de Antônio Conselheiro através do Butô. Porque na fotografia já foi contado. Na literatura, na música, no cordel, no cinema, no teatro. Eu preciso encontrar um outro modo de contar essa história. E aí me veio o Butô, que já fazia parte da minha pesquisa, e eu verticalizo e decido criar Maravilhoso. o que intitulo hoje como Butô Mestiço, que seria uma resposta, não uma resposta, mas um diálogo com o Butô japonês. Certo. Uma integração, né? Integração. Porque o Butô japonês ele tem uma vertente que algumas vertentes que a dor da mulher lacônica do período da Segunda Guerra Mundial,
né? Que naquela época a mulher chorava para dentro, as perdas dos seus homens, Isso, seus exatamente. maridos, seus filhos, que não voltavam, às vezes voltavam mutilados. Esse lado, Então ele se inspira nessa dor. Tatsumi Hijikata, o fundador, o criador do Butô, ele se inspirou nessa dor para criar essa dança que, segundo ele, só o povo japonês entenderia. Então até a década de 70 o Butô fica restrito ao Japão. No final da década de 70 alguns artistas japoneses começam a sair, vir para a Europa e Estados Unidos, então o Butô passa a encantar o planeta. Essa é uma vertente, o movimento lacônico da mulher japonesa. O shintoísmo, né, como elemento religioso, sim. e a colheita do arroz, que trabalha sempre quase que de coca, com os joelhos dobrados. Então estão sempre em contato com o chão. Aí eles bebem no expressionismo alemão, que estava em voga no momento, estava surgindo também pela Segunda Guerra Mundial. Então ele cria uma dança expressionista, que segundo Hijikata, só a mulher, só o público japonês seria capaz de compreender. Eu falei, bom, estou no Brasil, sou negro, temos nossas dores também, não é como o povo que passou por uma guerra. Exato. Né? Temos a nossa religiosidade, que não é o shintoísmo, mas é de matriz africana, então beberei nessa fonte. Então eu tenho o gesto, o movimento dos nossos índios e negros, essa herança, do labor com a terra e que está na capoeira, sobretudo na capoeira Angola. Né? Aí vou nas religiões de matriz africana para tratar dos nossos caboclos e pretos velhos, dessa espiritualidade, né? E trago a psicologia transpessoal, né? Para dar uma universalizada. E estou ali com o dedinho também tentando entender o que é física quântica, né? Para importar também para o nosso Butô mestiço. Então a minha energia e inteligência neste momento é voltada para fortalecer essa pesquisa que deu-se início há 10 anos atrás mais ou menos, e que já montei espetáculo, foi muito bem recebido. Legal. Como que você faz a metodologia? Você pega um caderno, você anota tudo? Você não deixa aqui, né? Você não, só... temos registro. Ok, bacana. Isso é motivo de tese, é motivo de pesquisa, de publicações, né? Bacana. Então, por enquanto, eu tenho muito material escrito em meu notebook, né? E eu pratico isso e colho com os atores depoimentos, impressões, satisfações, dificuldades, que cada um tem um Butô. Sim. Então eu primo por isto. Né? Você tem o seu Parece Butô. que é a nossa fronteira interior, né? Exatamente. Porque o Butô ele prima pela incompletude. Né? Ele tem como verso o quê? O Ankoku Butô. Porque o meu Butô está mais próximo, está mais filiado ao Mintanaka, né? Que é uma vertente mais strong, mais forte, né? Mais de tensão e relaxamento. Enquanto que o Butô de um outro também grande Butoka, Butoísta, que foi o Kazuono, ele está mais ligado às questões da lua, da maternidade, da leveza, do Maia, né? Exato. Da magia. Né? Então, como eu trabalho com esse Butô mais strong, mais forte, mais terra, mais chão, mais pulsação, eu encontrei ali na capoeira, na dor dos nossos irmãos que estão na periferia, do desempregado, do morador de rua, desse contraste maluco que existe nesse país, né? Um motivo para extrair esse sentimento. Então eu falei, não, está aí a nossa dor, eu sei onde ela está, eu sei onde está o movimento de resistência desse povo, eu sei onde está a dor e a insatisfação desse povo, que está em mim, né? Sobretudo depois de uma jornada em Canudos, vivendo aquela saga de Antônio Conselheiro, revendo aquela saga de Antônio Conselheiro. E aí eu bebo nesta fonte, trago como expressão, né, como moldura para esta dança, os movimentos da capoeira. Interessante. Que aí dá uma contemporaneizada e ao mesmo tempo... e deixa mais rico mesmo. E traz esse caráter mestiço que somos nós, né, hoje no Brasil. Exatamente. Muito interessante. A passagem de você como ator para diretor, como é que foi para você internamente? Um processo natural, quero crer, porque quando você é ator, já na escola, eu mais uma vez fui divertido pela Célia Helena. Falou, você está vendo assim os seus colegas, mas está pensando em fazer diferente, né? Eu falei, Então é um olhar crítico que você tem sobre o que está sendo visto, como você faria aquilo. E eu começo a ir a teatro, e frequentar muito teatro. E você começa a empatia, né? Empatia. Então eu começo a ver, mas por que estão fazendo assim, não assado? Então, eles perderam uma grande oportunidade.
não correr o risco, né, que poderia ser corrido e tal. E aí a minha necessidade de transmitir a minha bagagem, ela surge a partir dos anos, a partir do meu segundo retorno, quando volto ao Japão pela segunda vez. Aí eu falei, não, preciso agora transmitir um pouco da minha experiência para as novas gerações. Sim. Então eu criei um método de trabalho, quer dizer, uma espinha dorsal de trabalho, e começo a ministrar oficinas e percebo que sim, que tem espaço, que é agregador e que enriquece o educando, o jovem ator. Então, me sinto livre para transitar nas duas áreas. Bacana. Tanto da direção quanto da atuação. Certo. Bom, eu vejo você, assim, apesar de toda esse baú de conhecimentos, aí, uma caixa de Pandora, mas também a tua simplicidade aí, e humildade. Quando você mexe com esse público, seja atores ou os que vão compor o elenco, tem que administrar fogueira de vaidade, não? Sempre. 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 Que às vezes o pessoal de fora fala, não, ele veio gente indicada lá e treinou e acabou, mas não é assim. Não é bem assim, não. O universo teatral, ele é pontuado de invejas, né? De egos, Tem gente que torce para dar certo, tem gente que torce contra. De sabotagens, né? Existem sim aqueles que se encontram, como qualquer ofício, né? Que se encontram além da arte, além do ofício, que encontram-se enquanto seres humanos. Então se tornam-se irmãos de fatos e apoiadores uns dos outros. Mas essas famílias, esses núcleos, eles nem sempre estão no mesmo ambiente. Então quando você não está nesse mesmo ambiente, as rupturas, as discussões, os entraves, né, as fissuras, elas sempre surgem depois de um pequeno período de convívio, como qualquer outra relação. Né? É verdade. Porque as relações na arte, no teatro sobretudo, elas são íntimas. Exatamente. Né? Você chega de uma forma, você se apresenta numa audição, né, ou num primeiro ensaio, mas depois de uma semana você é um outro ser. Exatamente. Porque as suas máscaras vão caindo, as suas caricaturas vão caindo e você vai se revelando. Isso, com todas as vulnerabilidades e tudo mais. E dentro dessas revelações aí começam a surgir as empatias ou as antipatias. E aí a direção tem que administrar isso. Exato. Aí compete a direção ter um olhar sensível, ter a generosidade, a sabedoria e o conhecimento para conduzir esta nau, né, até o seu porto de chegada. Porque tem uma estreia lá adiante. Perfeito. Né? Nós estamos nos instantes finais, eu quero que você volte outras vezes, porque além de um bate-papo muito bacana, você tem muito conteúdo. Parabéns. Muitíssimo obrigado pelo convite mais uma vez. Você quer deixar teus contatos? Sim. Ao Nascimento, meu telefone, WhatsApp é 11 96405 1364. O meu e-mail, alfredos, plural, nascimentos, plural, @gmail.com. Né? Eu estou prestes a formar o meu núcleo de pesquisa aqui em São Paulo. Quem tiver interesse em conhecer o botão mestiço, quem tiver interesse em ingressar nessa arte de vanguarda, que no Brasil são poucos pesquisadores, né? Mas que tenho para mim que tem um campo aí muito extenso e muito fértil a ser cultivado, entre em contato com a gente, será uma alegria e uma honra. Muito obrigado. Ok. Internautas, com os agradecimentos a esse grande artista, ao Nascimento, nós finalizamos mais um Você Top. Um grande abraço e até a próxima.